Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, bem-vindo de volta ao canal, né? De volta porque há alguns dias que a gente não posta nenhum vídeo novo, né? E não foi por falta de assunto, porque o que mais teve durante esse carnaval aí foi assunto pra gente conversar. Só que como as pessoas estavam super envolvidas aí nas festas de carnaval, eu achei melhor a gente não perder a chance de ter um bom debate sobre esses assuntos que permearam a agenda do país ao longo desses dias e deixar para postá-los um pouco depois, para ter a atenção de todo mundo. Vocês sabem que eu sempre repito aquela história, né? Que o truque de todo mágico é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção das pessoas daquilo que realmente importa. Tipo assim, atrair a atenção das pessoas para vídeos pornográficos postados em Twitter, né? E tirar a atenção das pessoas para coisas como reforma da Previdência e coisas afins. Talvez você entenda o que eu estou falando. Mas além do óbvio que todos nós acompanhamos, né, ao longo desses últimos dias, como por exemplo essa barbaridade desse vídeo postado pelo nosso presidente, várias notícias que saíram nos jornais passaram assim de sopetão. Ninguém prestou atenção e tá lá, não vão mais ser discutidas porque já passaram, e notícia que saiu no jornal hoje não sai daqui a 2 semanas, e isso é muito preocupante, porque várias coisas que aconteceram, né, pelo menos em termos de notícias, são coisas que deveriam chamar nossa atenção por serem essenciais para o país. E uma delas foi uma matéria do Estadão, né? O título da matéria, deixa eu ver aqui, dizia o seguinte: sindicatos perdem 90% da contribuição sindical no primeiro ano da reforma trabalhista. E veja que a gente até está falando de uma consequência de um ato que aconteceu no governo anterior a esse, que foi a questão da não obrigatoriedade da contribuição sindical com a reforma trabalhista, que aconteceu ainda no governo Temer, né? Mas isso tem um impacto assim muito grande na vida de todos nós. E a imagem que a gente tem dos sindicatos é naturalmente, né, e eu diria até propositalmente criado, né, pela mídia, pelos patrões, pelos empresários, pelos donos das empresas, uma imagem muito ruim, né? Então essa medida de não ser mais obrigatório, né, de tirar a obrigatoriedade da contribuição sindical, foi uma notícia que foi muito fácil dela ser aceita pela opinião pública, passou com relativa facilidade assim, também quando foi proposta. E isso acontece porque é muito fácil você chegar para as pessoas e falar assim: olha, sabe aquele mês que você chega lá e cai um pouquinho menos do teu salário do que você esperava? E você fica assim, louco da vida. Você fala: onde é que quem sumiu com o meu dinheiro? Então, aquilo lá é a contribuição sindical que você tem que pagar. Você já usou alguma coisa de sindicato? Nunca usou nada de sindicato. Aqueles caras lá, tudo bandido, tudo ladrão. Você sabia que os donos de sindicato têm tudo casa fora, tudo carro importado. Essa é a história que a gente ouve, né? E eu lembro que eu trabalhei em banco muito tempo, tinha muito esse ódio a contribuição sindical que a gente tinha que pagar, né? E aí você podia escolher, eu, por exemplo, sou engenheiro, então eu podia escolher se eu ia mudar a minha contribuição sindical do sindicato dos bancários para o sindicato dos engenheiros, e tinha, enfim, aquela luta por um valor que, se você for pensar em termos absolutos, é super pequeno, né? É um dia trabalhado por ano, sei lá, 0,3% ou talvez menos de 0,3% ao ano. E curiosamente, quando eu trabalhava no banco, eu lembro também que quando chegava a época de negociar o reajuste, né, de salário, a gente ficava torcendo para os sindicatos conseguirem uma boa negociação, né, conseguir
ou pô, um valor alto para o dissídio também ser maior, para a gente conseguir um reajuste acima da inflação de tantos por cento. Então uma coisa meio paradoxal, né? Meio maluca. A gente torcia para os sindicatos conseguirem uma boa negociação para a gente, e ao mesmo tempo a gente odiava a contribuição sindical e falava que nos sindicatos só tinha bandido, só tinha ladrão, que aqueles caras não serviam para nada, que tinha que acabar com a contribuição sindical. O fato é que a obrigatoriedade da contribuição sindical ela acabou, tá? Você tem a contribuição sindical e a assistencial, que é até aqui a justificativa dessa assistencial para poder financiar essas negociações coletivas aí, de salários, etc. Mas o fato é que as duas servem para fortalecer os sindicatos. E claro, você com um sindicato muito mais forte, a possibilidade que ele tem de negociar coisas é muito mais forte também. E o fato é que o total dessas contribuições sindicais caiu 90%. Ela caiu, se você for ver o Sindicato dos Trabalhadores, de 2,24 bilhões de reais em 2017 para 200 milhões de reais em 2018. E isso faz com que os sindicatos percam uma força enorme. E eu estou vendo um monte de gente comemorando isso, né? E dizendo que, que bom, agora é mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, né? Primeiro, isso é uma conta burra, né? Porque se você for ver quanto que os sindicatos tinham de poder de negociação, poder de mobilização, poder de greve, poder de pressão para conseguir reajustes salariais, que muitas vezes eram 2, 3, 5, às vezes 10% acima da inflação. Dependendo dos sindicatos, você tinha vitórias importantes em termos de negociações. Você está economizando 0,3% ao ano e perde completamente essa sua voz, essa sua capacidade de luta pelos seus direitos, né? Mas eu vejo muita gente aí escrevendo, que bom, mais dinheiro no bolso do trabalhador, agora os trabalhadores, eles podem escolher, como se um negócio que vem, que você tem que ir lá, dar autorização, botar no seu boleto do banco, entrar no site, etc. Aí sabe o que você vai falar? O valor é tão pequeno que eu não vou nem me preocupar com isso. É pequeno agora, entendeu? Mas antes não era pequeno. Antes era o valor que faria a maior diferença que você estava dando para os bandidos lá dos sindicatos, né? Então, o primeiro ponto é isso. Você acabou com essa capacidade de poder ter essa força em nome do grupo, essa voz em nome do grupo. E isso é uma tática, tá? É uma tática desse modelo econômico que se baseia na desigualdade, que se baseia na transferência de riqueza daqueles que criam e geram riqueza para aqueles que não criam e não geram riqueza, tá? É uma tática dos modelos fascistas no mundo inteiro, acabar com os sindicatos, e que muitas vezes se traveste aí com essa história de políticas liberais, de livre mercado, as pessoas têm o direito de escolher o que elas querem, liberdades individuais. Então, para vocês verem, olha só, tem um trecho de um livro, né, que escreve o seguinte: o marxismo criou uma arma econômica para destruir as bases econômicas de um mercado livre e independente. Eu estou lendo em inglês, traduzindo para o português, por isso que está meio pausado assim. Arruinando assim a indústria nacional e o comércio. E aí mais adiante, esse mesmo autor continua falando o seguinte: os sindicatos, portanto, diminuem a eficiência nos negócios e da vida em toda a nação. O nome do capítulo é A Questão dos Sindicatos. E sabe quem é o autor disso? Você acha que foi quem? Foi o tal do Mises que todo mundo fala? Aí o Ludwig von Mises, né? Não. Foi o Hayek? Também não foi. Foi algum dos pensadores modernos aí? Foi o Friedman? Não. Você sabe quem escreveu isso aqui, dos sindicatos, que talvez seja o que você imagina? Foi um homem chamado Adolf Hitler, no seu livro Mein Kampf, Minha Luta. Então esse é um trecho do livro do Adolf Hitler que tinha exatamente essa visão em relação aos sindicatos. E por que ele tinha essa visão em relação aos sindicatos? Aí vale a pena trazer um outro trecho de uma autora que foi talvez uma das que melhor leu a questão aí do fascismo e do nazismo, que foi a Hannah Arendt.
E a Hannah Arendt, ela argumenta que o fascismo requer que os indivíduos numa sociedade sejam atomizados, é a palavra que ela usa, ou seja, percam a conexão mútua entre eles e que une as diferenças que eles podem ter. Aí ela continua falando o seguinte, os sindicatos dos trabalhadores criam vínculos entre linhas de classes, raças e religiões que jamais seriam criadas. E essa é a principal razão por que os sindicatos dos trabalhadores são um alvo tão importante da ideologia fascista. Então, é muito importante a gente entender que essa quebra desses grupos de trabalhadores, ela faz parte de uma estratégia muito maior desse regime que a gente está vivendo e se acentuando agora com esse governo Bolsonaro. Então você está comemorando esse 0,3% ao ano que você está tendo do seu salário de volta e você agora não vai ter capacidade nenhuma de renegociar os seus reajustes, porque sozinho você não é ninguém nessa relação. Você não é ninguém. Não é à toa que tem um estudo do OCDE super importante, feito há alguns anos atrás, que ele mostra a densidade de sindicatos em um país, ou seja, a quantidade de sindicatos em relação à população, ou qual o percentual da população que é sindicalizada, e a desigualdade do país. Sabe quais os países que têm a maior densidade de sindicatos, a maior sindicalização? São Dinamarca, Finlândia, Islândia, Suécia, ou seja, os países mais iguais do mundo. Os países que têm os melhores índices de tudo. Menor índice de corrupção, melhor saúde, melhor educação, melhor tudo. São os países que têm maior sindicalização. E você sabe quais são os que têm menos entre os países do OCDE? Estados Unidos, México, Chile e Turquia. Os países que têm maior taxa de pobreza, maior violência, maior corrupção, tudo. Os Estados Unidos está. Eu já fiz outro vídeo mostrando para vocês isso. Então é o seguinte, a gente tem que ter na cabeça que principalmente em países tão desiguais como o nosso, onde as pessoas mais pobres têm muito pouca força, é importantíssimo a gente ter as figuras como as figuras dos sindicatos. Veja que a gente vive num mundo hoje em dia, gente, onde 2 bilhões de pessoas, mais ou menos, mais do que 2 bilhões de pessoas, trabalham na informalidade, ou seja, mais da metade da força de trabalho do mundo trabalha na informalidade. No Brasil a situação é igual a essa. Veja que a gente vive num mundo que tem por ano quase 400 milhões de casos de ferimento, de doença e etc. por condições de trabalho. 400 milhões por ano. Você tem por ano também quase 3 milhões de mortes por acidentes de trabalho. E quando tudo isso está na informalidade, etc., essas condições não tendem a ser combatidas, tendem a ser aumentadas, pioradas. A gente reclama que tem uma informalidade enorme no Brasil, como tem. Quando você sindicaliza, é claro que você tem uma tendência a diminuir a informalidade. Até vocês que gostam, né, do mercado, da mão invisível do dinheiro, se vocês acham que os sindicatos ganham muito dinheiro quando a pessoa contribui, só contribui quem está formalizado, que é formal, entendeu? Então, o que acontece? Os sindicatos, eles são mais uma força para tornar os empregados pessoas que estão trabalhando dentro da formalidade. E quando eles trabalham como empregados formais e não informais, o que acontece? Eles passam a pagar imposto, passam a pagar tudo, que alimenta a máquina. Um dos maiores motivos que a gente tem um déficit da Previdência, como as pessoas teimam em dizer, né, é a questão da informalidade. Então, se você tiver menos informalidade e tiver crescimento, não tem déficit da Previdência. Que, aliás, é o déficit que a gente falou na nossa última conversa, que ninguém sabe dizer qual o número. Cada um diz um número absolutamente diferente. O próprio governo tem, ao longo dos diferentes sites do governo, números diferentes para o déficit, né? Então, mas independente, vamos supor que tenhamos algum déficit. Esse déficit, se você não tiver a informalidade e tiver crescimento, ele some, ele deixa de existir. Eu já fiz a conta só falando de crescimento para vocês aqui também. Então, assim, os sindicatos, eles têm uma importância enorme para qualquer país. Existe roubalheira, existe uma briga política enorme, existe um monte de coisa ruim nos sindicatos aqui no Brasil. Existe. Como existe em qualquer coisa no Brasil. Quando você pega qualquer subgrupo brasileiro de um país extremamente desigual como o que a gente tem, de um país onde falta condições de formação, de educação, de infraestrutura para você poder fazer negócio, para fiscalizar tudo. Em qualquer grupo que você pegar, você vai pegar um monte de
coisas que têm que ser melhoradas. E você pode se apegar a essas coisas e matar o negócio inteiro que é importante. Como eu ouvi outro dia, né? Matar a vaca por causa do carrapato. Mas a vaca te dá o leite, não tem problema, vamos matar a vaca, que aí a gente acaba com o carrapato. É a reforma da Previdência, que algumas pessoas estão querendo defender a reforma da Previdência, dizendo que a reforma da Previdência é espetacular porque acaba com os privilégios. Olha lá, estão matando o carrapato e a vaca junto, porque as pessoas que precisam dessa rede de proteção social estão perdendo completamente essa rede de proteção social. E tudo isso é o mesmo plano, porque ao você pegar a Previdência e absolutamente destruir a Previdência, cortando os benefícios, cortando as contribuições, né, aumentando as contribuições, cortando os benefícios, mas cortando essa rede de assistência social toda que você tem, você também está tornando as pessoas com essa história de que liberdades individuais, você que vai cuidar do seu, que é o regime de capitalização, é a mesma coisa. O que você investe, você vai receber. Contribuição sindical, você decide o que você vai contribuir para o sindicato. Dividir para conquistar, aquela história do Napoleão. Mas por que isso tudo está sendo feito? Exatamente porque numa sociedade desigual, frágil e com a maioria da população pobre como a nossa, se além disso você cortar a capacidade de organização, você destruiu as chances da gente conseguir retomar o controle desse jogo para poder lutar por uma situação melhor para as pessoas. Quer assistir um filme legal? Assistam Adalen 31. Adalen 31 é um filme sueco que mostra como começou essa história na Suécia para a gente ter esse país que hoje em dia é invejado por todos os países desenvolvidos. Os Estados Unidos inveja a Suécia, a Inglaterra inveja a Suécia, todo mundo inveja. A Suécia é o país, né, políticas neoliberais. Vai lá ver se o que fez a Suécia virar o que a Suécia é hoje são as políticas neoliberais, ou se foi greves de trabalhadores que tinham sindicatos muito fortes, que conseguiram tomar o poder e estabeleceram políticas de universalidade da educação, da saúde, que instituíram uma rede de proteção social enorme, um welfare state na Suécia, e fizeram um governo social-democrata que transformou ao longo de décadas a realidade do país. Mas ali você vai ver a importância dos sindicatos, no Adalen 31, um filme sueco espetacular. Enfim, vamos passar a tratar os temas de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais sofisticada, e tirar aquelas reações instintivas nossas, tipo, esse negócio aqui eu pago todo ano, é uma porcaria, consegui, tirei esse vilão da história, tenho mais dinheiro no bolso, viva liberdades individuais. Vamos pensar um pouco mais a fundo e lembrar o seguinte: toda mesa de pôquer tem um pato. Se você estiver demorando muito tempo para achar quem é o pato, cuidado, o pato pode ser você. Não vamos ser o pato desse governo e continuar lutando pelo nosso direito a ter representatividade. Um abraço e até o próximo vídeo.